Congelantes. Uma forte massa de ar polar avança pelo Brasil, derruba as temperaturas no centro-sul, aumenta o risco de geada, previsão de geada generalizada no centro-sul do país, aí para as regiões serranas. Inclusive, Gabriela Garcia, tem até possibilidade de neve aí na Serra Gaúcha. Traz para a gente então as informações, previsão para essa semana e a chegada da nova estação. Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, para todos que estão nos acompanhando. Olha, com essa expectativa, muita gente por aqui deve subir a serra, né, para ver se confirma essa expectativa de neve por aqui. Tem chance de nevar nas regiões mais altas do Rio Grande do Sul ao longo dessa semana. Como você disse, então, as temperaturas já estão mais baixas aqui. Hoje a gente teve, por exemplo, mínimas de próximas a 0 grau. É o caso, por exemplo, de Quaraí, na fronteira oeste, fez 0,3 graus nesse amanhecer. Em Santana do Livramento, também na fronteira, 0,9 graus. Dom Pedrito, 0,9. Então, hoje já temperaturas muito baixas. Aqui em Porto Alegre, para vocês terem uma ideia agora, faz 12 graus, máxima não deve passar dos 16 graus e ao longo da semana a gente vai ter essas temperaturas baixando ainda mais por causa dessa massa de ar frio polar que vai manter as temperaturas congelantes por aqui. A gente inclusive falou, né, sobre o fenômeno El Niño, que deve mudar um pouco o inverno aqui na região sul. Já começa a alterar o clima a partir de agora e a gente vai ter um inverno um pouco mais úmido, com chuvas acima da média, portanto o frio ele não deve ser tão persistente, os períodos de frio, mas a gente já dá a largada no inverno com essa semana, com essas temperaturas que devem ser muito baixas, chance de geada generalizada e até de neve nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul. A gente estava falando também sobre o inverno que deve ser mais úmido, inclusive amanhã a gente já tem também uma frente fria chegando, provocando instabilidade em toda a região, portanto o céu deve permanecer encoberto com chuvas e trovoadas ao longo do dia. Acúmulos de precipitação, por exemplo, são esperados no oeste do Paraná e também no oeste de Santa Catarina e aqui no norte do Rio Grande do Sul. As temperaturas vão ficar um pouco mais amenas em Santa Catarina e no Paraná, então com máximas que podem chegar aí a 18 e 20 graus. Aqui no Rio Grande do Sul, onde a influência do frio é mais intensa, a gente tem amanhã a expectativa de máximas entre 15 e 17 graus. Então, é isso. Além desse frio intenso, né, a gente tem também um tempo bastante úmido. O El Niño vai fazer isso, já vai trazer chuva acima da média para esse inverno. Portanto, os períodos de frio não devem ser tão persistentes como os que a gente observou em maio e junho até então. Mas ainda assim, a gente vai ter, claro, esses períodos de frio muito intenso e já começa agora, nessa primeira semana do inverno, né? Vai do dia então 22 de junho a 30 de junho, possibilidade de temperaturas negativas, geada generalizada e até neve. Com certeza uma notícia bastante comemorada, né? Principalmente por aqueles que trabalham com turismo na Serra Gaúcha, já é uma região super visitada, mas quando tem expectativa de neve, lota, né? Por lá, ocupação dos hotéis, as cidades acabam se enchendo de turistas. Com certeza vai ser o caso dessa semana e a gente vai acompanhando, né, Carol, para ver se essa expectativa se confirma realmente. Eu volto contigo. Ou seja, prepare-se, né? Gabriela Garcia vai se aquecer, então, porque vamos passar frio nessa semana, porque não é só no Rio Grande do Sul, não. Também em São Paulo, previsão de baixas temperaturas, onde estamos agora aqui na CNN Brasil. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Gabi. Inclusive, te mostro imagens de São Paulo, porque agora, aqui na região da Avenida Paulista, tô até olhando para o lado, para o nosso quintal aqui, temos o sol aparecendo, viu? Em São Paulo, tá frio. Olha o vento aqui. E aí, com esse vento, a sensação é de mais frio agora nessa região da cidade de São Paulo, mas a promessa, Alexandre Nascimento, é que vai esquentar um pouquinho, certo? Na capital paulista. Bom dia, seja bem-vindo, Alexandre, da Notus Meteorologia, para falarmos mais sobre esse início de inverno. Bem-vindo, Alexandre. Olá, Carol, muito bom dia a todos. Pois é, hoje é aquele dia, né, como as imagens aí mostram, né, tem sol, mas é aquela luzinha de geladeira, né, esquenta um pouquinho,
à tarde chega aí até uns 22, 23 graus, né? Mas aí depois ao cair da noite vai continuar ventando. Aliás, de hoje até a passagem dessa frente fria, né, que ainda vai chegar ao Rio Grande do Sul, ou seja, São Paulo vai ter uns 2 dias com bastante vento e aí depois, passando essa frente fria, a temperatura despenca novamente. Então a gente tem aí um pequeno refresco, né, das baixíssimas temperaturas que a gente já estava experimentando aí ao longo das últimas semanas. E agora, né, com essa nova frente fria, o frio volta com força total ao longo da semana. Pois é, e aí a gente olha para o centro-sul do Brasil, Alexandre, com a temperatura despecando, como você coloca para a gente, né? É uma prévia do que vem por aí? Esse inverno promete ter temperaturas muito baixas, o frio tende a ser mais intenso? Olha, não, Carol, eu até tenho comentado, né, que a sensação das pessoas vai ser que o outono e o começo do inverno, a gente vai ter assim a sensação mais fria, né, dessa nova estação que está só apenas começando. Isso porque um dos efeitos, né, do fenômeno El Niño é fazer com que as temperaturas fiquem acima da média. E aí todo mundo já está se perguntando, caramba, né, e esse frio todo? Mas o frio é agora no começo né, o El Niño também está apenas começando. Ah, então, nesse começo de estação, a gente pode ter, sim, né, temperaturas mais baixas, né? Só para a gente fazer um paralelo com o ano passado. Ano passado, a gente teve o fenômeno Laninha, o frio começou cedo e não foi embora, né? Se a gente aí botar aí a memória, né, para funcionar, a gente vai lembrar que até em dezembro a gente teve geada na Serra Catarinense, né, dezembro do ano passado. Esse ano o frio ele é mais curto, tá? Então essas ondas extremamente frias, elas vão se fazer presentes só no começo do inverno. Possivelmente de agosto em diante, a gente nem vai sentir o frio. Lembrando que o inverno ele começa hoje e só termina lá em setembro. E aí, Alexandre, você lembra do El Niño, né? Já estamos sob a influência dele. Quais são as características desse fenômeno climático que estarão presentes nesse inverno? Carol, em anos de El Niño, normalmente nós temos chuva acima da média no sul do Brasil, tá? Possivelmente esse ano, essa região ela deve se estender um pouquinho, né, chegando até parte de São Paulo, parte de Mato Grosso do Sul. Então, nessas áreas aí a gente espera por chuva acima da média. Por outro lado, né, normalmente em anos de El Niño nós temos seca, né, no Nordeste e parte da região Norte, ali pegando Pará, Amapá e também o Tocantins. Nas demais regiões do país, né, o que inclui praticamente todo o Sudeste, todo o Centro-Oeste e as demais áreas do Norte, a correlação é maior com temperatura. Então, a gente tem temperaturas acima da média, tá? E chuvas irregulares, né, de modo que, na média, a chuva fica mais ou menos na média. O que isso quer dizer? A gente pode ter alguns dias com chuvas muito intensas, intercalando com períodos de tempo seco, né? E tempo seco nessa época do ano, por exemplo, na primavera e no verão, é sinônimo de calorão. Então, uma das características também são as ondas de calor. E aí, claro, né, Carol, esse El Niño, que está sendo esperado aí um dos El Niños mais fortes de todos os tempos, ele nasce, né, num período de mudanças climáticas. Então, todos esses efeitos, eles terminam sendo potencializados. Então, esse ano é um ano que a gente espera realmente por temperaturas bem altas, né? O centro-sul do país sempre em alerta para os riscos de chuva forte, né? E também, né, tudo que envolve isso. Então, por exemplo, lá em 2023 e 2024, quando a gente teve as ventanias que deixaram, por exemplo, São Paulo, né, com problema de abastecimento de energia, isso pode voltar a se repetir esse ano, tá? Porque a característica é a mesma, né? A gente vai ter semanas muito quentes, e aí quando dá aqueles temporais de verão, que pode acontecer já na primavera, né, você tem ventania também. Então, esse é o ano que a gente vai falar bastante sobre isso. E aí, Alexandre, a gente olha para a próxima estação, mas também traz um balanço do que foi o outono. A gente destacava aqui ao longo das nossas coberturas, trazendo previsão do tempo, inclusive com o apoio de vocês, da Notus Meteorologia, sobre essa chuva acima da média no norte, nordeste, também em áreas do centro-oeste. Vale destacar chuva caindo em Brasília, em pleno mês de junho, quando é muito seco por lá.
e um frio intenso no sul e sudeste. Tivemos um outono atípico? Olha, foi, né, no mínimo desafiador, mas sim atípico também. Só lembrando, né, Carol, a gente começou o ano com muita apreensão por conta de que 2025 foi um ano de pouca chuva. Todo mundo se lembra que lá em dezembro as notícias eram, olha, o Cantareira está no meio do período úmido já, em sua menor condição de reservatório, tinha problemas também nos grandes reservatórios e rios que geram energia elétrica. Aí nós tivemos um verão com bastante chuva na região central do Brasil e depois o outono, né, conforme você falou, com bastante chuva, especialmente aí no centro-norte do país. Então isso terminou dando, né, um certo refresco para todas essas condições que eu falei, né, de reservatórios tanto de abastecimento de água quanto de energia, né? Não está na situação super tranquila, né? A gente está sempre aí em contato com alguns órgãos, como por exemplo a Sabesp, né? Exatamente por essa condição. Agora, a formação do El Niño ela pode ser até benéfica, Carol. Antes de, né? Lógico que assim a gente sempre está em alerta por conta aí do risco de eventos extremos, porém ele pode, pelo menos aí até o final desse ano, né, trazer chuva, mesmo no período seco para São Paulo, né, como você falou, choveu de forma anômala em Brasília, né, nesse evento de chuva de Brasília, na região do Triângulo Mineiro, a gente chegou a ter registro em 24 horas de 100 milímetros, o que é um comportamento completamente fora do padrão normal para a época do ano, e isso já estava associado à formação do El Niño. Então, quer dizer, a gente pode ter aí, dentro do período seco, alguns eventos de chuva, o que vai minimizar esses problemas aí que a gente vem carregando de anos anteriores. Tá? Então, eu acredito que antes da gente ter problemas, né, o El Niño pode trazer até algumas soluções. Para a gente encerrar aqui, Alexandre, e aí até extrapolando o inverno, olhando até para as outras estações, porque tem uma previsão, uma grande possibilidade de que o El Niño intensifique as suas características, principalmente no segundo semestre e até avançando para o ano que vem, para 2027. O que isso significa e o que fica de alerta a partir dessa possibilidade? Chuvas muito intensas, né, no sul do país, e eu incluiria, né, São Paulo e Mato Grosso do Sul também nessa região de alerta, né? Fica também um alerta aí para, né, as autoridades em relação à possibilidade, né, de ventos muito extremos também. Então, isso é uma característica comum, né, numa condição como a gente está observando nesse momento. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, a gente está falando sempre de ondas de calor e tal. Então, você imagina, você fica uma semana extremamente quente, chega uma frente fria, esse choque, né, térmico faz com que a gente tenha a formação de instabilidades muito intensa, e aí vem a chuva forte, vem granizo, vem ventania. Então, esse é um ano que a gente vai falar muito sobre isso. Então, o alerta para o centro-sul do país é em relação a isso, a quantidade de chuva, né, e eventos extremos de vento, granizo, etc. Para a região nordeste e também, né, o norte de Minas, Tocantins, Pará, né, a expectativa de menos chuva do que o normal, e isso em algum momento pode trazer problema. Não vai ser um problema extremamente grave, porque o ano passado choveu bastante, como a gente acabou de falar, né? Aliás, o ano passado não, né? Agora o outono e o verão de 2026. Então é isso, Carol. Ano de El Niño é ficar de olho aí para o céu, né? Sempre de olho na informação meteorológica, porque é um ano que a gente tem aí eventos extremos, e tudo isso embebido num cenário de mudanças climáticas, né? O planeta, nesse momento, na região tropical, né, a gente observa temperaturas recordes, né, as mais altas de todos os tempos, e de forma geral no globo terrestre a gente está ali, né, flertando com o ano mais quente da história, que foi 2024. Então, quer dizer, a gente está aí realmente de olho, né, na possibilidade desses eventos extremos. Alexandre Nascimento, da Notus Meteorologia, nessa conversa aqui com a gente. Alexandre, mais uma vez, obrigada, um ótimo fim de semana, um ótimo inverno para a gente. Exatamente, Carol, ótimo inverno para a gente. Até a próxima. Até a próxima, um ótimo fim de semana.